como prometido, hoje nós vamos falar dos 3 primeiros volumes da saga Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. A Camille, minha amiga, me perturba há muito tempo, gente, mas é muito tempo para eu ler esses livros. Ela me emprestou. Eu sei que desses livros também tem as peças infernais que se passam com os antepassados desses personagens, e são 3 livros. E agora a Cassandra Clare lançou A Dama da Meia-Noite, que se passa 5 anos depois dessa saga, que também vai ser uma saga. Então, vou tentar fazer esse vídeo sem spoilers, que pode ter gente que ainda não leu Os Instrumentos Mortais e vai ler agora por causa do A Dama da Meia-Noite, ou que tem interesse, mas ainda não leu, como eu tinha. Então, vou tentar aí dar o menos spoiler possível, ou então vou sinalizar quando eu achar que é spoiler, tá bom? Mas fiquem tranquilos. Eu vou falar então dos 3 primeiros, porque eu ainda não li os outros 3, vou pegar emprestado também. E eu acho que assim fica uma divisão melhor, até porque o terceiro livro tem um tipo de encerramento aí de uma questão, pelo menos pra mim ficou parecendo isso. É claro que eu posso me surpreender no 4º livro, mas é um livro assim que fecha uma situação, digamos assim, e fecha de uma maneira muito bem feita, diga-se de passagem. Eu gostei muito mais do primeiro e do terceiro livro do que do segundo, apesar do segundo terminar assim com um fôlego e vontade de ler o terceiro, mas eu esperava um pouquinho mais do segundo. O primeiro livro, ele vai introduzir um mundo novo. Nesse mundo, nós mundanos convivemos com vampiros, lobisomens, fadas, feiticeiros e demônios, meio que sem saber, e protegidos pelos caçadores de sombra. Os caçadores de sombra, eles caçam os demônios que não são para habitar aqui a Terra, e ficam de olho também em vampiros, lobisomens que saiam da linha e ataquem humanos. Tem todo um tipo de acordo aí que fecha essa sociedade aí do submundo, como eles chamam. Os caçadores de sombra são humanos, mas eles foram abençoados por um anjo chamado Raziel, que concedeu a eles aí certos poderes e habilidades de usar um tipo de desenho que lembra um pouco uma tatuagem, que eles usam com um negócio que eles chamam de estela. Eles desenham aquilo, e aqueles desenhos têm propriedades mágicas, então os protegem ou servem para luta. Tem diversas finalidades. Esses caçadores de sombras estão aí trabalhando em prol das pessoas. É claro que é uma rixa entre os seres do submundo e os caçadores de sombra, porque eles já se enfrentaram muito, então são os acordos que meio que seguram todo mundo no seu lugar. E os caçadores de sombra são comandados pela Clave, que é tipo um órgão aí que tem votação sobre tudo, esse tipo de coisa. E esse mundo vai chegar na nossa protagonista, a Clare, de uma forma bem invasiva, digamos assim. A Clare, até onde ela sabia, ela era uma pessoa comum, mas um dia, numa boate, ela vai ver um assassinato de um cara, só que ela não sabia que esse cara era uma criatura e quem eram aquelas pessoas que estavam caçando ele, e ela não era nem pra ver essas pessoas e essa criatura se ela fosse uma mundana comum. E mais ninguém na boate consegue ver. Ela tá com o melhor amigo dela, o Simon. Ela e o Simon são inseparáveis, se conhecem desde criança. E o Simon não vê nada, e ela chama os seguranças, mas aí quando os seguranças chegam, os seguranças também não veem o que tá acontecendo, só ela que vê. E ela acaba resolvendo ir embora, esquecer aquilo, fica meio, o que tá acontecendo, né? Mas só que aí, numa outra saída dela, a mãe dela, muito preocupada, manda ela não voltar para casa, e também um dos caçadores de sombra que ela tinha visto na boate vai entrar em contato com ela e tentar explicar mais ou menos o que está acontecendo e querer descobrir se ela é realmente uma mundana, se ela tem sangue de caçadores de sombra, porque ela viu, né, os caçadores de sombra. E vai se dar tudo muito ao mesmo tempo que ela conhece melhor o Jace, que é esse caçador de sombra que vai atrás dela. A mãe dela é atacada e uma confusão só, e a mãe dela é sequestrada, a mãe dela some. É aí que começa a história a esquentar. Aí a gente fica conhecendo outros caçadores de sombra que moram com o Jace, que também são menores de idade.
o Alex, a Izzy e o Max, que são irmãos e que convivem com o Jace desde criança, que ele foi meio que adotado pela família deles três. E eles vivem num instituto com o Hugh, que é um caçador de sombras já veterano e que ensina as coisas para eles. Os pais deles vivem viajando, porque tem certa importância. E durante o livro a gente vai conhecendo melhor a história dessa família, a história do Jace e da Clary. Desde o começo você percebe que a Clary, na verdade, deve ser uma caçadora de sombra para ela ter visto isso tudo. E isso começa a ser investigado e, ao mesmo tempo, o paredeiro da mãe dela. E junto a essa história, esse passado aí da Clary, quem que é a Clary, por que ela faz parte de tudo isso, mas nunca soube, a gente tem a história do Valentim, que é o grande vilão aí desses 3 primeiros livros, pelo menos. O Valentim, ele foi um caçador de sombras, mas que se rebelou contra a Clave. E ele queria que os membros do submundo fossem liquidados e que na Terra só ficassem mesmo os mundanos. Mas a Clave foi e ele começou a conspirar para que isso acontecesse. Só que não deu muito certo para ele. Ele foi dado como morto, mas há todo um rumor, um boato de que o Valentim não estaria morto e estaria voltando. E muita gente tem muito medo do Valentim, porque ele era um caçador de sombras muito poderoso e ele tinha muitos aliados. E alguns desses aliados também sumiram e outros tiveram que admitir que estavam errados e voltar para o lado da Clave, mas é claro que fica aquela coisa de nunca se sabe se essas pessoas vão apoiar a Clave ou o Valentim. E durante o primeiro livro, a gente também vai perceber que a história desses personagens estão ligados ao Valentim de alguma forma. Eu, de cara, fiquei desconfiado de uma situação que eu não vou contar para não ser spoiler, mas acho que vocês também vão desconfiar, porque a autora também não faz muita questão de esconder. Ela vai jogando as pistas no ar. E é claro que todos esses personagens, até o final do livro, vão se chocar aí com o Valentim e a história tá entrelaçada, não posso contar muito, dar muitos detalhes. E eu gostei muito do primeiro livro, gostei como a autora introduziu os personagens. O Jace é uma figura, ele tem um humor super sarcástico. O Jace é órfão, então ele tem uma visão menos romanceada aí das coisas. Mas ao mesmo tempo ele ama muito a Izzy, o Alec e o Max. E vão torcer um pouco o nariz pra Clary no começo, porque eles vão ver um interesse grande aí do Jace por essa menina nova que tá meio que atrapalhando em alguns momentos, porque a Clary é muito novinha, então ela faz algumas besteiras ao longo do livro, ela é imprudente, ela é um pouco exagerada. E também vai rolar meio que um triângulo amoroso aí nesse primeiro livro entre ela e o Simon e o Jace, porque o Simon sempre foi apaixonado por ela e dá pra perceber desde o começo, então não é spoiler. Então rola esse triângulo amoroso aí no primeiro livro e se estende um pouco depois. A Clary não tem olhos pro Simon, embora ela vá tentar dar uma chancezinha pra ele, mas eles funcionam muito melhor como melhores amigos mesmo, não tem dúvida. E é legal essa amizade deles no livro, é bonita. Eu gostei muito do livro, ele é cheio de ação, toda hora vai ter confronto aí com vampiros, com lobisomens e com o próprio Valentim, como eu disse. Então, você gosta aí de aventura, de fantasia, esse livro é um prato cheio. Também tem um romance. E agora eu vou falar do segundo livro, então quem não leu o primeiro ainda e não quiser spoiler nenhum, é melhor parar o vídeo aqui, ler o primeiro livro, depois vocês vão e veem essa parte do vídeo, o que vocês acham. Ou então encara e vê com spoiler de tudo. No primeiro livro, a gente descobre que a Claire e o Jace são irmãos. Então, eu não sei vocês, mas quando comecei a ler esse livro, já tinha escutado muito falar sobre. Então, desde o começo, eu achei que isso não fosse verdade. Não vou falar aqui o que é, mas eu fiquei o tempo todo durante o segundo livro esperando que isso fosse desmentido em algum momento. E, além deles poderem ser irmãos, eles são filhos do Valentim. E isso coloca a Claire e o Jace em outro patamar, né? A Claire odeia o pai de cara, né? Mas o Jace foi criado pelo Valentim na infância
Então há toda uma questão de lealdade envolvendo o Jace, de quem que ele vai preferir ser leal. Até porque a Clave não é totalmente certa, apesar de ser menos pior do que o Valentim, ela também faz coisas muito erradas. E ela vai ficar perseguindo um pouco o Jace nesse segundo livro, porque quer arrancar informações dele, porque sabe que o Valentim é pai dele, quer que ele jure lealdade, quer que ele prove o tempo todo de que lado que ele tá. E ele vai ser meio perseguido durante esse segundo livro e vai ficar com bastante raiva de todo mundo. No final do primeiro livro já rolou um primeiro teste aí de lealdade em que a Clary que faz ele acordar pra vida e não querer ficar do lado do Valentim, mas isso ronda todo o segundo livro e é lançado mais uma lenha aí nesse mistério de que a Clary e o Jace não seriam pessoas normais, assim, além de ser caçadores de sombras, teriam um quê diferente, como se o Valentim tivesse feito uma experiência com eles. E eu esperava que isso fosse mais revelado no segundo, e também que o fato deles serem ou não irmãos fosse desmentido, porque eu vi na internet muita gente botando eles de casalzinho, adoro Clary e Jace, então eu já sabia que isso já li o livro sabendo assim, isso vai ser desmentido de alguma forma. Mas eu fui ficando cada vez mais curiosa de qual seria a verdade aí por trás disso tudo. E essa verdade não me chegou no segundo livro, então eu fiquei meio irritada com isso. Mas a gente tem todo um tormento aí na vida da Clary e do Jace, porque eles já perceberam que se gostam, mais do que como irmãos deveriam, então vai ficar aquela situação horrível. A Claire vai dar uma chance pro Simon só pra tentar tirar o Jace da cabeça. E o Valentim também vai fazer outras investidas, até bem pesadas, digamos assim. Nesse segundo livro a Claire já encontrou a mãe, né? Mas a mãe não acorda, então ela vai ficar tentando fazer de tudo pra mãe acordar, contando sempre com o apoio do Luke. O Luke é um grande amigo da mãe, que nesse segundo livro a Claire já sabe que é um lobisomem, na verdade. Então coloca alguém do submundo trabalhando contra o Valentim diretamente, porque eles têm todo um passado. A mãe da Clary foi esposa do Valentim, mas se rebelou contra ele. O Luke vai contar essa história pra Clary do ponto de vista dele. É claro que a gente fica aí esperando o ponto de vista da mãe dela, mas a mãe dela está apagada. E a gente só vai ter esse ponto de vista lá no terceiro livro. Nesse livro a gente também vai ter um incidente enorme com o Simon, e eu não vou contar o que acontece, mas ele vai mudar um pouco, digamos assim. E eu gostei da forma que isso acontece, é bem, assim, arrepiante. Isso vai mudar um pouco como o Simon vê as coisas, vê a relação dele com a Claire, vê as relações dele com as pessoas. A gente também vai ter o Luke comandando os lobisomens. Isso introduz vários personagens, isso introduz personagens novos aí nesse segundo volume. A gente vai ter mais contato com outros personagens da Clave, né, que vão sendo necessitados conforme o livro vai se adiantando. A Claire vai tentar descobrir o que foi tirado dela, por que ela não lembra das coisas, o que a mãe dela fez aí. O que foi feito com ela para ela não ter visto durante tanto tempo as criaturas do submundo e ter demorado tanto a descobrir. Fica aí o que aconteceu com a Clary. E no final vai ter um grande embate aí com o Valentim. Todo mundo com muita raiva dele. E isso do Jace e da Clary serem diferentes dos outros caçadores de sombra não vai ser explicado nesse segundo livro, mas vai ficar em mais evidência. A gente vai ver aí que tipo de poderes eles têm, o que eles têm de diferente. Então agora eu vou falar um pouquinho do terceiro livro. De novo, quem não leu aí o primeiro e o segundo, sabe que agora é sobre o terceiro que eu vou falar. No terceiro livro a gente vai ter várias respostas, inclusive a que eu esperava sobre o casal aí principal. A Clary já sabe que a mãe dela foi enfeitiçada para esconder coisas do Valentim e que ela precisa ir até a Cidade de Vidro atrás de um feiticeiro para conseguir aí reverter esse feitiço e acordar a mãe. Então ela fica muito ansiosa para ir para a Cidade de Vidro, que é aí a terra dos caçadores de sombra. Só que o Jace não quer que ela vá de jeito nenhum, porque ela acha que o pessoal da Clave vai querer
sei lá, fazer experiências com ela. Ele tá muito desconfiado da Clave e ele acha que a Clave vai querer saber tudo sobre esses novos poderes dela, que a Clary consegue desenhar, que a Clary consegue fazer novos desenhos de feitiços, então isso vai pegar todo mundo de surpresa, mas por enquanto a Clave ainda não sabe. O Jace escondeu aí o que acontece no navio, onde o Valentim estava no segundo livro, como é que ela meio que derrota o Valentim provisoriamente. E ele fala, você não pode ir pra Cidade de Vidro, mas a Clary quer porque quer ir pra ajudar a mãe, né, lógico. E rola toda uma confusão quando o Jace e os Lightwood, né, estão voltando pra Cidade de Vidro, porque eles são atacados no momento aí que estão pra atravessar o portal. A Clary chega depois e só vê a confusão e resolve criar ela mesma um portal pra ir pra lá, só que isso é proibido. Primeiro que você tem que ter tipo um passaporte, tem que ter uma aprovação para entrar lá no lugar. Você não pode assim criar um portal e ir, pronto. Mas é o que ela faz, é aquele lado meio irresponsável e imaturo da Claire falando mais alto. Mas também ela foi deixada para trás e tá bem preocupada com os amigos. Então, não sei se eu teria feito muito diferente se eu pudesse. Mas ela chega lá no meio do lago sagrado lá, onde ela nem podia beber água e coisas do tipo, mas ela consegue encontrar os amigos. O Jace fica com muita raiva dela por ela ter ido sozinha e sem permissão. Eles estão muito mexidos com essa coisa de serem irmãos, porque por mais que eles neguem, eles se amam, e ora um quer ignorar que são irmãos e se amar do mesmo jeito, ora o outro quer ignorar, eles nunca estão num consenso. Eu acho que é até um pouco enjoadinha essa parte aí deles dois, mas não tem muito jeito, né? Nesse livro, uma ameaça do Valentim de atacar a Cidade de Vidro. A princípio, tem uma barreira aí que demônios não conseguem atravessar, mas o Valentim é sinistro e ele vai ameaçar e dizer que consegue atravessar essa barreira, então ou todo mundo se rende ou todo mundo vai morrer, ele vai matar todo mundo e coisa do tipo. E eles vão ter que dar um jeito de proteger a cidade. O Luke vai com a Clary, então traz uma pessoa do submundo de encontro com a Clave. Esse terceiro livro vai lidar muito com essa questão. Ou o pessoal do submundo e os caçadores de sombras se unem, ou não vai ter jeito e o Valentim vai matar todo mundo. Claro que conta com a ajuda da Clary e seus poderes novos, mas não vou dar detalhes, vocês vão ter que ler o terceiro livro. A gente vai ter a resposta de como tudo aconteceu em relação ao Valentim, a mãe da Clary, quem que é pai de quem, o que o Valentim fez. Vai ter o envolvimento dos anjos nesse terceiro livro, não vou contar como, mas eu gostei muito. Foi assim, ponto alto do livro. A gente ainda não tinha visto nenhum anjo. E isso vai acontecer no terceiro livro e eu fiquei, gostei. Porque dá uma carga maior aí a seriedade da história, eu achei. É isso, eu gostei muito de como terminou o terceiro livro. Estou empolgada para ler o quarto livro. Sei que vai vir mais problemas por aí, mas eu gostei de ter tido algumas respostas agora, mesmo que mude depois. E eu fiquei feliz de ter pego os 3 primeiros livros emprestados de uma vez, porque senão eu teria ficado muito angustiada de ler o segundo pro terceiro, mas do terceiro pro quarto eu já consegui respirar e tô esperando encontrar minha amiga para pegar o quarto, o quinto e o sexto. O primeiro livro é Os Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos. O segundo livro é Os Instrumentos Mortais, Cidade das Cinzas. E o terceiro livro, como não poderia deixar de ser, Os Instrumentos Mortais, Cidade de Vidro. Já estou animada para ler As Peças Infernais, porque se passa em uma outra época. E eu acho que vai ser bem a minha cara, o jeitinho aí dessas histórias. A gente ainda vai ouvir falar de Cassandra Clare aqui no canal há bastante tempo. Eu não vi o filme Os Instrumentos Mortais, mas eu sei que ninguém gosta muito dele, porque teve muita mudança. Eu vi só trechos assim, fotos, mas pretendo dar uma olhadinha pra dizer pra vocês o que eu achei. E também ainda não vi a série Shadowhunters, que é pela Netflix. E
E essa série meio que tá dividindo opiniões. Eu já sei que mudou muita coisa pelo que a Camille mesmo me contou. Ela desistiu de ver a série e odiou. Algumas pessoas eu vejo no Instagram falando, mas é uma adaptação, mas tem coisa legal. Pelo que a Camille me adiantou, eu acho que eu não vou gostar, mas eu também vou ver se eu dou uma espiada pra ver o que eu acho. Mas não tô muito empolgada de assistir nada não. Me diga aí o que vocês acham da série Os Instrumentos Mortais, o que vocês acham das adaptações. Não deixe de comentar aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, o que vocês acharam. A participação de vocês é sempre importante aí pra gente estar discutindo mesmo esses livros. E em breve então vocês vão ver o vídeo com os outros 3 volumes que encerram essa série, Os Instrumentos Mortais. E então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.